Ele fala assim, não corra. Para com isso. Olá, bem-vindo ao Dealer Tech Talks. Eu sou o Alexandre Algrande e hoje a gente tem o enorme prazer de ter o Alexander Gama aqui com a gente. Alexander da Apple Produções. Qual que é o seu cargo? Boa pergunta. Hã? Então tá bom. Na realidade, hoje eu faço um trabalho na Apple, meio dividido como se um diretor comercial e um diretor técnico. Ok. Então Então é diretor comercial, quase isso. cotécnico, Só se fosse técnico. técnico, técnico comercial. Bom, antes da gente começar, eu queria te saber uma coisa. Você aceita um suco de maçã ou não? Aceito, para depois. Hã? Para depois pode ser. Então tá bom, a gente, em homenagem aí à Apple, trouxemos um suco de maçã. Aí, ó. Bom, eu queria dizer Obrigado. que, bom, primeiro é um prazer estar aqui com você. Eu te conheço uma parte de tempo já. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que eu te conheci em 97, quando teve aquele mega evento de TI, né? Pois é. Quando o Brasil estava assim, né, pré-emergente, né? Muito investimento, muito evento aqui no Brasil, né? Muita coisa rolando, né? E é um prazer, cara. Se conhece, daí feira, né? Infocom pra cá, NAB, né? E graças a Deus tem as feiras, né? Porque pelo menos lá a gente consegue conversar Se e ver as divertir. pessoas que a gente não vê no Brasil o dia todo. Muito bom. Então, de novo, é um prazer ter aqui um Prazer é amigo todo e meu. um veterano também dessa indústria, né? Muito bom. Obrigado. E eu queria começar aqui, então, nossa conversa. Você falar um pouquinho da tua formação, da onde você veio, para onde você está indo, entendeu? Por favor, vamos começar assim. Vamos lá. Conta um pouco da gente aí. Eu comecei nesse mercado em 94, Uhum. uma empresa, na época, para o mercado muito grande, bacana. E, teoricamente, eu fui o único funcionário a ser promovido nessa empresa várias vezes. Ninguém foi. Todo mundo que entrou com cargo X, saiu com cargo X. E eu não. Eu consegui galgar meu espaço enfim. Na época que eu entrei, a informática era uma necessidade e um Desculpa. problema sério do mercado. Então, eu procurei fazer minha formação em cima da necessidade do mercado na época. Então, toda a minha formação, sou formado em processamento de dados. Processamento de dados? É. Bacana. Então, por mais que não pareça, eu penso muito na lógica antes de dar um resultado. Então, a tua vida é um fluxograma, assim, né? Exatamente. E você procura evitar os loops também, né? Procuro. Muito bom. Tem que ter uns ifs, né? Tem, com certeza. Senão você não sai do lugar. Exatamente. Go sub nada, é melhor não, né? Com certeza. E fala um pouquinho pra gente do teu primeiro contato com áudio e vídeo. Você naquela época já sacava que o lance ia ser TI? Você já via que, logicamente, com você estudando processamento de dados, TI, você já enxergava que áudio e vídeo, no fundo, ia ser só bits e isso ia facilitar bastante é. a gente, né? Que já carregou bastante caixa nas costas, já montou bastante coisa pesada, né? Muito pesado. Então conta Hoje um o pouco pessoal dos reclama teus... de barriga cheia, né? com certeza. Conta dos teus primeiros passos, o que você fez assim... Eu comecei com 14 anos nessa 14 área, né? anos? Então era muito menino. E eu fui... Até então, a minha ideia era ter uma formação baseada em eletrônica. Mas, como eu vi o que acontecia com eventos, como que era e etc. Tanto que essa questão de ser novo, né, me ajudou muito até, porque as pessoas tinham dificuldade nos ajustes dos projetores, no enquadramento, enfim. Isso, para quem fez um pouco de informática e tinha uma mínima noção de inglês na época, desenrolava muito fácil. Então, tinham técnicos que já estavam no mercado há 5, 6, 7 anos. Que a empresa que eu comecei tinha técnico A, B e C. O A era o cara mais completo, né? Que sabia som, sabia vídeo. Na época eu não mexia tanto com luz. Existiam as empresas especializadas de luz. Então, com isso, eu procurei fazer o melhor. Que era aprender. E quando eu falo que eu fui promovido
algumas vezes foi por isso, que eu entrei para fazer um trabalho no estoque, em 3 meses eu já estava na assistência técnica, mesmo sem ter nenhuma noção de eletrônica, mas por eu sempre gostar, eu sempre fui meio fuçador, assim. E ao invés de eu estudar eletrônica, naquela época eu decidi fazer informática, porque depois de 3 meses eu já era responsável pelo TI da empresa inteira. A TI é a parte legal da eletrônica. É. Eu posso falar, você fez uma escolha boa. Devia ter feito essa escolha. Que TI é a parte mais legal, assim, circuitos digitais, essa parte toda é bacana, é bacana. E como é que surgiu a Apple Produções? Porque eu sei que você está há um bom tempo lá, eu sei que a empresa deu uma crescida. Inclusive, eu fiquei impressionadíssimo quando eu fui lá te visitar, um pouco antes da. Quando foi? Dos Jogos Olímpicos, né? Foi perto dos Vocês Jogos tinham aquele Olímpicos. sistema lá com código de barra, com RFD, RFID. que sensacional. E como surgiu a Apple Produções? Como é que começou a A Apple empresa? Produções é uma empresa que nasceu em 86, né? Ela tem mais de 30 anos. É, é muito engraçado isso, porque ela era uma danceteria. Ela não era nada do que era hoje. O foco da Apple antes era empresariar artistas, bandas, e Eu lembro etc. da Apple, tinha uma casa noturna chamada Exatamente. Apple. Legal. E aí, tanto que muita gente ainda fala da Apple Vila Maria, que foi a que mais fez sucesso. Ela começou em São Caetano e depois abriu uma segunda casa na Vila Maria. E a Apple ela começou com a parte de locação basicamente nos anos 2000, que foi quando a vida noturna começou a dar uma mudada. E a Apple, por sempre ter equipamento de ponta na época, tanto de luz quanto de som, tudo que tinha de novidade, a Apple sempre trazia na frente, parte de projeção também. E, e aí, como os bailes aconteciam de quinta a domingo, tinha-se de segunda a quarta para trabalhar com equipamento. Então faziam-se pequenas Bacana, legal a locações, ideia. Muito legal a e, ideia. e aí foi que quando Hum. teve uma pequena dificuldade na casa noturna, se dedicou apenas à parte de locação. E aí explodiu, E é né? isso que é hoje. Sensacional. E Alex, conta pra gente qual foi o job mais inusitado que você já fez nesse tempo todo. Porque eu acho que você sabe, né? Vida de estrada, a gente estava Aham. falando aqui no intervalo, né? Você tem muita história para contar, mas conta o que foi a coisa mais inusitada que já te pediram para fazer, ou qual foi o maior evento, a maior catástrofe, a maior coisa assim. Conta alguma história pra gente assim, Olha, é, uma coisa graças a peculiar Deus, assim. catástrofe eu não tenho muita para Hum. contar, graças a Deus, mas tenho coisas boas. Acho que o evento mais inusitado, foi uma experiência muito bacana para mim especificamente, foi um que eu fiz agora recentemente em Dubai, Em Dubai. uma Pô, convenção da CVC, para, se eu não me engano, umas 2.000 pessoas, que entre legal, público Dubai. e convidados. Hum. E a CVC é um cliente que a gente atende já há um bom tempo, através de uma agência de um amigo nosso, que é o Cláudio Borges. E, e foi um desafio bacana. Eu fiz todo o projeto de vídeo. Era um evento que dividiam 3 lugares. Dividia o Armani, que era um coquetel. Tinha a plenária principal, que era dentro do Atlantis. E tinha uma festa, né? Um jantar de gala no Hum. deserto. Então tinha. Isso quer dizer, tinha tudo para dar errado, né? Não, com certeza. Mas a Hum. gente se cercou de um bom parceiro lá em Dubai, que atendeu toda a lista de equipamentos que a gente pediu, né, à risca. Parte de equipamentos, assim, a gente ficou bastante confortável com eles, porque era uma empresa que operacionalmente parecia muito com o nosso modelo de trabalhar aqui. Então foi muito fácil encaixar isso com eles. E aí, a parte inusitada desse evento em si é que a gente demandou, claro, tinha nossa equipe técnica de som, luz e vídeo responsável para cada área, para cada local, inclusive, né? Mas a equipe de montagem eram todas deles. E o evento começava. O evento no Atlantis tinha um período de montagem muito curto. Eles abriram às 10 horas da noite para montagem. E o evento começava no outro dia às 7 da manhã.
Então dormir que é bom, esquece, né? Ah, já não dormia. Hum. É normal, faz parte E é de quem tá legal nessa área. o sol nascendo no deserto, deve ser muito louco, né? No Em deserto foi Dubai, melhor ver, com o sol nascendo assim, deve mas ser bem louco, né? mas no Atlantis, Hum. onde eu fiquei focado, um pouco mais focado, que era, querendo ou não, era a parte principal, era o conteúdo do cliente. Quando chegou perto das 2 da manhã, eu vi que a parte de vídeo não ia sair, não entregava, a parte de luz também não. Cheguei pro gringo e falei, olha, quanto tempo mais para você me entregar? Ah, preciso de mais 30 minutos. Falei, não, esse tempo acabou. Velho. Tomamos os controles dos projetores na mão dos caras. E aí nossa equipe assumiu. Fizemos das 2 até as 6 o negócio acontecer. Para 7 tá pronta a plenária para. Então rock and roll mesmo, né? Foi. Então, assim, a E, gente viu que nada mudou, né? Os problemas que a gente tem aqui também tem lá fora de mão de obra e etc. E graças a Deus a gente estava cercado de uma mão de obra bacana para suprir essa deficiência. Senão a gente ia ter problema sim, porque a gente fez todo um evento. Esse evento de Dubai foi pensado como se fosse um show. ok. Então, se ele não tivesse sido cumprido à risca, a gente perderia todo o sync. Aliás, o vídeo de abertura era todo syncado, né? Luz, som e vídeo, etc. Então, E o que é mais legal, Dubai ou Las Vegas? eu Você já prefiro teve Las Vegas. Las Vegas ainda, você acha que é mais Porque top? dá pra jogar e dá pra beber. Ah, entendi. Dubai não dá Entendi. pra fazer Não dá pra nada. fazer nada, né? Você vê aquilo lindo, maravilhoso e ver som não é a mesma coisa de depois de ter tomado umas. É. Tem um Agora, diferencial. agora me fala uma coisa, você como eu, você é da velha guarda, no sentido que muito equipamento discreto, muito cabo, muito fio, muito peso, mas muito tesão também, muita tecnologia, muita coisa. Fala para mim, assim, do ponto de vista de rental, né, de locação corporativa, o que você acha que até agora foi o maior avanço na parte de áudio, na parte de vídeo? O que você acha realmente desse... Dividindo áudio e vídeo, né, na tua opinião, qual que é o maior avanço em áudio, qual que é o maior avanço em vídeo até hoje, assim? O maior avanço em áudio Até pra agora, mim né? Porque a tecnologia não para. não para, né? Mas Mas pra mim, enfim. o que eu tenho notado é que antigamente, até na nossa conversa informal aqui, a gente falou dos amplificadores, etc. E hoje deixou de ser só amplificador, né? Hoje são processadores de áudio, que dá além de dar uma resposta melhor, um som muito mais agradável, você tem muito mais recurso para trabalhar enfim, eu acho que essa questão pro áudio, para mim, essa evolução de ser simplesmente uma potência para ligar uma caixa amplificada, virar um processador de áudio e você poder trabalhar nele diversas coisas, foi uma coisa fundamental. Legal, né? Não tem que carregar mais aqueles powers pesadíssimos. Ela, na verdade, a Ainda caixa continua um pouco pesado, mas é bem menos do que era. Né? Parar para pensar como tudo, uma caixa hoje é um computador dedicado, né? É um Exatamente. computador dedicado a fazer barulho, mas a reproduzir som, né? Mas Não deixa de ser. é um computador, na verdade, né? Quando você imaginar que você possa ter inteligência artificial dentro desses equipamentos, aí vai ficar legal, né? Porque aí a mesa vai conversar e vai falar para a caixa, aliás, o processador vai falar para todo mundo o que cada um tem que fazer, mas aí talvez a caixa não queira fazer o que o processador está mandando, e aí talvez a console entre no meio para resolver a coisa. parada. É um mundo meio maluco aí que está vindo, né? Com certeza. Como tudo, né? Porque a inteligência artificial ela está aparecendo cada vez mais e nessa nossa indústria acho que quanto mais melhor, né? Se tiver, por exemplo, um projetor que tenha algum nível de, não vou dizer que ele tenha um pouquinho de awareness, né? Que ele sabe onde ele está, que a temperatura que ele está, a luz que está, a temperatura de cor que ele tem que projetar, Sim. etc. E tal. Se ele conseguir tomar essas decisões, né? Só não pode pôr roda nele, senão ele vai sozinho pro evento e aí acabou o emprego de todo mundo, né? Mas basicamente Mas hoje já tem isso. Tá chegando lá, né? E na parte de vídeo hoje você tem bastante software que ajuda a calibrar os projetores, a deixar ele mais fiel, né? As coisas. A Apple, por exemplo, adotou uma medida, até por culpa minha um pouco, mas na parte de eventos de médio para cima, de médio para grande porte, a gente só utiliza projetores 3 chip da LP.
Então é uma característica nossa que facilita muito em relação à fidelidade de cores, né? Tá, Você então trabalha três com chips, são 3 chips, um para DLP, cada cor, um para cada cor primária. dedicada, Legal. que na hora que a gente vai fazer a mistura de cores, isso faz com que exatamente o que aparecer na tela do cliente é o que vai estar sendo projetado. Eu acho loucura nessa história da tecnologia DLP, que você está falando em nanotecnologia, em dispositivo que eles chamam, né, de dispositivo mecânico Microelectrical Mechanical System, MEMS, né? É, E você tem um lance, né, que fica um baratinho, uma janelinha rodando, né, só que é uma janelinha microscópica. É muito louco isso, né? Porque a fusão do elétrico com o mecânico, mas num nível assim, né? grandioso. Micrinho, né? Bacana isso. E Um dia eu vou ter um projetor DLP em casa. Se eu conseguir assim, uma boa. Não, tem. Hoje, por exemplo, tem algumas marcas com LCD que se superam, Hum. porque também era uma tendência que tinha. Você pega. Antigamente você pegava dois projetores LCD, não só da LCD, mas também DLP. Você tirava da caixa, colocava um do lado do outro, as cores já não batiam, né? Hoje, esses softwares e esses recursos ajudam muito a resolver isso. E as marcas, o que eu vi, inclusive, nessa última feira, na Infocom lá em Las Vegas, estão cada vez mais preocupadas em resolver esse tipo de situação. E uma outra grande marca me chamou a atenção por ter desenvolver um sistema que corrige até se o projetor balança um pouco na treliça, ele automaticamente corrige. Não tem que Pô, que ninguém legal. lá Ele tem um giroscópio dentro dele. que faz com que o Que louco, hein? software Aliás, faz com deve que ser um conjunto de giroscópio com acelerômetro que, né, corrige detecta o movimento e corrige. a lente Muito louco do isso. equipamento. Então, Muito louco. Essa tecnologia ela está começando a pintar bastante agora, porque o telefone celular ele tem, né, o giroscópio e os acelerômetros, né? E eu estou vendo, por exemplo, tem uma empresa californiana que fabrica fones de ouvido que eles já integraram o acelerômetro e o giroscópio no fone de ouvido. E o cara fala que você está, por exemplo, assistindo um vídeo, né? impressionante. Dentro de um trem. E o trem faz uma curva e você faz uma curva junto, que você está dentro do trem. Se você desloca o tablet, o fone de ouvido Vai altamente junto, né? ele vai junto, desloca. É legal isso. Impressionante. Muito bacana. Muito bom. Esses são esses nossos avanços aí. Agora eu queria falar um pouquinho. Vamos falar um pouco de mercado, outras coisinhas mais. Eu queria saber de você o seguinte: o que a Apple Produções ela busca quando ela atende os seus clientes? Qual que é a sua filosofia de trabalho no atendimento assim? Fala um pouquinho. O que diferencia a Apple Produções, por exemplo, da Banana Produções ou da Melancia Produções? Bom, são vários. A gente tem alguns pontos que podem ser chamados como diferencial mesmo, porque a Apple ela busca encantar o cliente. Eu costumo falar que evento 100% para mim qualquer um faz. Então não basta você ter um evento 100%. O legal é você sempre surpreender o cliente. É o que a gente procura fazer. Então, isso é como uma característica nossa de tentar encantar o cliente. Eu acho que isso tem contribuído muito para essa evolução que a Apple teve nos últimos anos e que, graças a Deus, continua a ter. Porque se a gente vende A, a gente não entrega só o A. A gente tenta entregar o A mais para que o cliente se sinta muito mais do que satisfeito, ele se sinta privilegiado. Essa é a nossa filosofia. E com relação assim às dificuldades, os obstáculos, né? O que você acha quais são os maiores obstáculos que você vê hoje para o pleno desenvolvimento dessa indústria de locação? A gente já sabe os básicos, né? Tributo muito alto, problemas de mão de obra. Eu queria que você falasse um pouquinho assim a tua visão assim, o que você acha que
talvez seja faltando, porque eu sempre advogo aqui com as pessoas que eu entrevisto, que eu vejo que os dispositivos de audiovisual são dispositivos culturais. Sim. Então, da mesma forma que num país onde caderno e caneta é caro, você vai estar condenando a grande maioria a um analfabetismo, isso se translada para a situação da gente, Da né? tecnologia ainda. Um projetor e um pedaço de papel grande, para mim, é a mesma coisa, né? Sim. Ou, desculpa, talvez o projetor seja uma caneta, né? Então, que você vê assim? Em síntese, né? Quais são os maiores problemas que você vê para o pleno desenvolvimento da nossa indústria no Brasil, no que São. tange a locação de audiovisual corporativo? O que eu percebo muito é toda empresa de locação de equipamentos, ela tem uma dificuldade tributária enorme. Já começa na importação dos produtos. Porque você não tem produtos a nível nacional que sejam compatíveis com o que a gente tem que buscar lá fora. Então, essa é uma primeira barreira. E dentre as várias outras barreiras, uma que eu acho que tem que se destacar bastante é, é com relação ao treinamento. A Apple foi uma das pioneiras, eu posso dizer isso, porque hoje eu vejo muitas empresas do mesmo segmento que a gente, montando salas de treinamento, montando etc, etc. Isso pra gente não é de hoje, isso pra gente já vem de longa data. Então, um dos primeiros workshops técnicos foi a gente que começou a implementar isso por quê? Porque muita gente tinha a visão da Apple antes como sendo careira, né? Mas não era que a Apple era careira, e sim que ela sempre teve uma qualidade muito acima da média dos demais. Então, isso você só se destacaria, tanto que por isso que a gente galgou alguns degraus aí para poder chegar, mas antes você só teria um som melhor que o da Apple se fosse um som de um especialista de som. Você só teria uma luz melhor que o da Apple se você tivesse uma luz de um especialista de luz, de vídeo e assim por diante. E a Apple ela consegue reunir tudo isso numa única empresa. É, eu sempre digo que para alguns clientes, às vezes a pessoa fala, quem é seu maior concorrente? Eu falo, meu maior concorrente sou eu mesmo. Porque eu sempre busco o melhor para te entregar e para te oferecer. Seja num melhor atendimento, seja num melhor produto, mas o resultado final, o objetivo é surpreender o cliente. Então são esses obstáculos que eu vejo. A questão profissional hoje, como a gente procura dar esses treinamentos, se a gente nos últimos um ano e meio, a gente, devido à nossa correria, loucura, a gente não conseguiu concretizar, porque a gente fez workshop em 2013, 14, 15, 16, não conseguimos fazer em 2017, e as pessoas cobram isso que é muito legal. As pessoas falam, pô, tem novidade, a gente precisa refazer, e agora a gente deve fazer um novo workshop técnico até o final do mês. A gente está aproveitando essa parte da Copa que tá, não digo que estão parados, mas que deu para dar uma respirada um pouco no mercado, para a gente voltar a, a, a- a atualizar o mercado, porque a nossa equipe a gente tem treinamento constante. A gente tem uma sala dentro da Apple que todos os dias é um laboratório de alguma coisa. Então a gente Bem testa e legal, hein? faz muita coisa lá dentro. E você convida, por exemplo, alguns clientes de vocês para esses treinamentos também ou não? Então, Algum cliente de carteirinha seu? não, todos. Todos? É aberto para Então é todos. aberto O aos teus último, o clientes? último workshop Que técnico para a legal. gente foi bem interessante. A gente tem alguns números que se tornou um evento, na verdade, né? É E o aí Apple teve Fest. Apple quase Stock. isso, quase isso. Tá, é o Apple Teve, Stock. teve Hum. uma empresa de cenografia que entrou em parceria com a gente, cedeu um cenário, uma empresa de conteúdo que fez um conteúdo de abertura bacana. E aí a gente comentou uma outra empresa de gerador que também cedeu toda a parte de geradores. E a gente conseguiu fazer um evento que reunia. Foi um evento de 3 dias, os 3 dias o mesmo tema, mas a gente teve
por surpresa, a gente esperava ter um público de 50, 60 pessoas por dia. A gente teve 120 pessoas por dia, em média. Muito bacana. Então foi Bom, convida a bem. gente pro próximo, então. Com certeza, já estão convidados. Muito bom, vamos lá, hein, Marçal? Vamos lá. Sintam-se Antes da gente convidados. fechar esse bloco, mais uma pergunta. Você é membro da Avixa? Sim. Desde quando? A gente demorou para entrar na Vixa, Hum. mas não por. Foi por. Não digo falta de atenção, mas a correria do nosso dia a dia faz com que a gente acabe deixando algumas coisas de lado por você priorizar talvez algumas coisas que não Paga as sejam. contas, né? Mas Sim. enfim, depois de que a gente se tornou membro da Vixa, eu ainda não tenho meu CTS, mas vou Não, mas você não vou precisa. atrás. Você dá aula de CTS. Ah, não, dou nada. A Tem experiência que muita você coisa para tem, aprender. você é CTS, TU, VX, e aí vai, Mas eu que é prometi isso. pro Nelson que eu vou, dentro de Se 2 empenhar, meses, vou vai fazer o buscar, exame. vou fazer o exame. Muito bom, legal. Mas assim, é uma entidade fantástica que dá de graça, entre aspas, né? Mas tem muito conteúdo gratuito para fortalecer o mercado e que eu recomendo a quem nunca ouviu falar ou etc., que passe a pesquisar e saber melhor o que é a Vixa, porque é um poço de conteúdo muito bacana para É nós. muito legal, né? Eu lembro das Infocons, quando eu comecei, a primeira que eu fui foi em 92, que tinha aqueles shootouts, né? Aquele lugar escuro, com trocentos projetores, e você podia andar e ver. É muito legal. Eu acho muito bacana o que a Vixa está fazendo no Brasil, Sim. o país onde a educação, infelizmente, é um privilégio, né? Não é um direito, né? Por mais que esteja Claro. escrito naquele O documento estatuto que... de 88, né? E, enfim, eu acho muito bacana o que eles estão fazendo no Brasil. Adaptaram bastante, né, o que eles tinham, a visão que eles tinham dos Estados Unidos para a realidade Sim, brasileira. exatamente. Isso foi Eu acho muito bacana. E eu espero ter o Nelson aqui, né, para vir fazendo entrevista aqui, porque gosto muito dele também. Bacana. Muito bom. Fantástico. Tive a oportunidade de fazer uma apresentação nessa última Infocom do Brasil, nessa última TMI. E a dificuldade foi falar depois do Nelson, né? Que é uma outra enciclopédia, assim como você é uma outra enciclopédia. Não, ele tem mestrado em educação. O cara é outro nível. Outro nível, intergaláctico. Bom, Alex, vamos agora para a parte saideira do nosso programa. Eu queria que você falasse, que você desse as dicas para quem está começando nesse mercado maravilhoso que é o de locações audiovisuais corporativas. O que você, então, recomenda para quem está dando seus primeiros passos para chegar, por exemplo, para desenvolver a carreira como você desenvolveu? O que você acha que o cara precisa, ou ele ou ela precisam, enfim? Olha, hoje está muito mais fácil do que antes, né? Hoje você tem escolas maravilhosas como o Senac apoiando, tem faculdades de audiovisual. Na nossa época não tinha nada disso, né? Você tinha que aprender na raça. Sim. Então... Que era legal. Que era legal pra caramba. Porque você aprende na prática. Então, é muito mais legal do que só a teoria. Mas hoje tem esses caminhos que ajudam bastante. Alguns técnicos nossos foram recrutados de escolas como essas. Escolas específicas em sonorização. O IAV, por exemplo, que é sensacional. Pena Exatamente. que não tinha IAV quando eu me formei, né, Pois meu? é. Pô, Marcelo, caramba, meu. Podia ter feito o IAV 10 anos antes, né? Exatamente. Seria fantástico. E tem hoje a facilidade da Vixa, né? Que é esse conteúdo a céu aberto que você pode explorar. E sendo da área ou não. Para mim, são vários temas que me atraem, porque você começa a ler de uma coisa, você vê um link de uma outra e vai para outra, e vai, e daqui a pouco você fala, vou tirar 2 horas no dia para estudar, e você ficou 5 horas estudando e você viu que você não estudou nada, que não sabe nada. Então é um mundo muito vasto, muito grande, e é o conselho que eu dou. É
um bom caminho para se começar, são essas escolas de hoje. Ok. Tem bons profissionais, tem bons professores que dão um pontapé inicial bem interessante. E além da educação técnica, assim, quais são os atributos que você espera, por exemplo, de um garoto que chega novo na sua empresa querendo trabalhar, né? Vamos falar um pouco das características pessoais, porque educação a gente sabe que educação é um given, como é que fala isso em português? É um dado, né? Tem que ter educação técnica, senão Não vai, não evolui. não evolui, Mas né? eu acho Por que exemplo, os aspectos pessoais ou sim, psicológicos. isso é muito importante, porque eu sou uma pessoa que tem um grande defeito de acreditar muito nas pessoas. Ah, mas isso não é defeito, isso é uma virtude. Mas hoje em dia é Hum, difícil, né? Então você acaba apanhando muito de tudo quanto é lado. E aí eu tenho alguns exemplos que eu não vou citar nomes, mas são pessoas que sempre falaram: esse cara nunca vai dar certo, esse cara jamais, não sei o quê. E hoje é um dos melhores vendedores que a gente tem, é um dos melhores contatos com o cliente quer ter o cara do lado, o cliente se sente seguro em ter a pessoa do lado. Então, assim, a dica principal é ter boa vontade e boa índole. É, eu acho que nenhuma empresa está sujeito a ser aquela empresa que não erra nunca. Todas podem errar e como a gente trabalha muito com o ser humano, a gente depende muito desse fator para que isso dê certo. Então, é, é uma coisa que, por mim, eu sempre acreditei em algumas pessoas que muita gente falava, não, esse cara, meu, já era, não, essa mulher não serve, tira isso. E eu vou até o final. E aí, algumas vezes eu quebro a cara, mas a grande maioria eu me dei bem. muito bom, interessante isso, né? O aspecto que a gente estava falando, né, no intervalo, o que eu acho legal dessa indústria é que hoje talvez nem tanto é tão mais físico como era antigamente, mas ainda é intelectual. O que eu gosto dessa questão de eventos corporativos é que você faz bastante exercício físico e faz bastante exercício intelectual também Muito, junto, né? intelectual e muito. Ajustando equipamento, ligando, debugando na hora, né? É, E e é aquilo, né? As pessoas, elas, desculpa, elas acabam tendo uma espécie de evolução, porque assim, por isso que eu acho que a palavra chama-se evento, e não seria concreto. É o que eu falo para todo mundo. Mas a pessoa, pô, mas mudou de novo. Mudou, tem que mudar. Você tem que mudar, você tem que estar apto a mudanças. Então, se a pessoa não tiver boa vontade, se a pessoa falar, eu vou entrar porque isso dá dinheiro, esquece. Ela já entrou perdendo. Ela tem que entrar porque ela gosta. É o que eu falo. Eu tô nessa área porque eu gosto, porque eu me dedico. O dinheiro é uma consequência do meu trabalho, mas eu não trabalho por dinheiro. O dia que eu tiver que trabalhar por dinheiro, eu vou vender picolé na praia. Vou fazer outra coisa da vida. entendi. E se eu quiser trabalhar na Apple Produções, para onde a gente manda o currículo? Pode mandar para Lúcia, Lúcia, @Rebel Produções. arroba Apple E Produções. você não precisa nem mandar currículo, você já está Não, não estou dizendo eu, contratado. mas se eu tô. Não, desculpa, eu fiz a pergunta errada. Mas se uma pessoa, se um profissional quer trabalhar na sua empresa, que eu acredito que seja um sonho de consumo de muita Não, gente que está tem. aí, Eu né? sou responsável pelas redes sociais da Apple, eu que geralmente estou no dia a dia respondendo, falando. E graças a Deus sempre tem. Tem muita gente interessada, tem muita gente de outras empresas eu não digo que não estejam satisfeitas lá, mas eles veem que a energia que a gente lidar com as coisas é diferente. Então, recapitulando, é Lúcia, arroba Apple Produções. appleproduções, tudo junto, .com.br. .com.br. E eu queria te fazer uma última pergunta, que essa é a nossa pergunta tradicional, saideira aqui. O que está rolando no teu dispositivo móvel? O que você está ouvindo de música? Assim, dá umas dicas legais de música pra O gente. meu dispositivo móvel é complicado. É complicado? Porque assim, eu tenho que ter de tudo um pouco, mas quando eu pego para ouvir, como eu tenho pouco tempo para algumas coisas, quando eu pego para ouvir música, eu falo, vou me trancar no meu escritório ou no meu quarto, onde seja, eu procuro ter a minha listinha que tem. É sempre em rock, né? Não, mas fala os Então, artistas. tem diversos. Eu sou péssimo para nomes de artista, não me apego tanto, mas YouTube,
The Springers. Também. Principalmente The os rocks Sprongers mais também. antigas. Hum. Os rocks mais antigos. Eu tô zoando, hein? Eu sei. Os rocks mais antigos. O que você por gosta de exemplo, antigo? O Marcel gosta muito de Rolling Black Sabbath. Stones, Eu também gosto muito. alguma Você gosta coisa de Black Sabbath Sabbath, também? alguma coisa. Muito bom. Mas Aqui eu... eu gosto muito de uma boa música. Aqui, na verdade, a gente... Esse programa quase se chamou Dealer Tech Talks Black Sabbath. Mas por questões de direito autoral, a gente decidiu não fazer assim. Mas você tá mais no rock, você falou U2, o que mais você falou? Ah, tem... É que tem várias bandas novas, né? Eu gosto muito de Green Day, eu gosto muito de... Green Day, tá? Enfim, muita coisa antiga também. Eu sou péssimo para nomes de bandas, etc. Mas vários assim em relação tudo que se diz a rock, tanto Elvis, Beatles. Você viu Beatles em Vegas, no Cirque du Soleil? Essa foi a 8ª vez que eu vi. Você viu 8 vezes? É sensacional, né? O One, por exemplo, do Michael Jackson, acho que é a Você viu o One 5ª também? vez. Você viu 5 vezes? Porque, na realidade, eu gosto de entender o porquê, né, de algumas coisas. Então, quando você tá na frente, você não vê o que acontece atrás. Quando você tá atrás, você perde alguma sensação. Então, eu sempre falo que cada espetáculo de Vegas, eu assisti cada um no mínimo 4 vezes. 4 vezes? Pra Ô, você- paciência, hein? Eu gosto. Né? Na Bacana. verdade, Vegas, pra mim, a minha vontade de ir pra Vegas é pra ver os espetáculos. Se eu for pra Vegas e não ver... Na mesma semana, teve um ano que eu fui pra lá, e eu tinha... No primeiro dia, tinha assistido Beatles. E aí, no outro... 2 dias depois, eu encontrei um amigo. Pô, eu queria ver o Beatles. Tá? Vamos lá, vou com você. Vamos lá comprar junto. A gente compra. Na mesma semana, eu vi 2 vezes. Eu acho É lindo. algo- Maravilhoso. Pena que não trouxeram pro Brasil, né? Mas sensacional, porque tem um lance onde você senta, né? Tem alto-falante atrás. É o que eu falo. Tem um A surround. hora que você tá cansado, você vai dar aquela relaxada e você não para de ouvir a música. Tem som Impressionante. vindo aqui, é sensacional. Foi o George Martin e o filho dele que fizeram sound design, É né? mesmo? Os dois que fizeram. Impressionante. Sensacional. Impressionante. Pô, imagina ser filho do George Martin, deve ser chato, né? Ou não, né? Deve Hã? ser uma cobrança. Bom, mas Igual- acho que foi o show em Las Vegas de tudo que eu já vi também, foi a coisa que eu mais pirei, assim. Desde o começo, aquela fada, né? Vem voando em cima de você, né? É uma sacada Não, é muito fantástico. boa. E não só esses específicos são mais focados em musicais, né? Mas os outros, como o K, cada um tem sua particularidade. K é metal, né? É. Você viu o K, Marcelo? E K a é gente... heavy metalíssimo, assim. E eu procuro É tua sempre cara. tirar alguma Trabalhar coisa menos, de né, bom velho? de cada espetáculo pra ver o que eu posso trazer disso pra pôr num cliente aqui. Ih, tá caindo aqui. Caiu o Marçal. Caiu. Bom, Alex, de novo, eu queria reiterar o grande prazer de ter você aqui com a gente. Eu imagino. Eu sei que agradeço você é a um profissional oportunidade. muito atarefado. Tiramos 1 hora sua. Queria te agradecer Imagina, muito. Ganhamos 1 hora. Também. Eu espero que quem assista o vídeo. Espero que goste. Aliás, 1 hora não, são 30 minutos. Espero que goste. E eu queria te agradecer muito. Dizer que o Dealer Tech Talks está sempre aberto aqui, Legal. a Apple Produções. Sempre que você tiver alguma coisa legal, liga pra gente, a gente coloca você Legal, ótimo. na nossa programação. E realmente é uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Uma honra pra mim participar. Ser E convidado. rock and roll, meu. É Te isso falei, aí. Dealer Tech Talks, Black Sabbath, Yeah. entendeu? Mas não pode falar. Muito obrigado, querido. Então, Imagina, eu que agradeço. prazer, Obrigado, tudo mais de uma bom. vez, um prazer estar com vocês. E, de novo, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa com o Alexander Gama da Apple Produções. Quem quiser entrar nessa indústria pela porta da frente com tapete vermelho e todos os adereços, a gente falou, é Luciana, Lúcia, desculpa. Lúcia, appleproduções.com.br. Muito obrigado, Eu Alex. que agradeço. E fique ligado no nosso canal, semana que vem tem mais.